nossa vida, que a Bíblia fala que existe algo que é a melhor parte de tudo da nossa vida, que é incomparável com qualquer outro prazer do mundo, e que existe algo que deveria ser a nossa única busca, acima de todas as outras buscas. Sabe o que é? É a presença de Deus, amém? Então, sobre a presença de Deus que nós vamos falar hoje. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas às vezes eu acho que tem tantas áreas da nossa vida para a gente cuidar ao mesmo tempo, não é? Parece que quando a gente cuida de uma e a outra desfalca. Aí a gente cuida dos estudos e equilibra a família, e aí daqui a pouco a gente está doido com tanta coisa que tem para fazer, não é? E essa semana o meu pai estava falando, a gente estava conversando sobre isso, e ele deu um exemplo que eu achei tão legal, que ele falou assim, que a nossa vida, sim, com Deus, é como se fosse o Sol com seus planetas, sabe? O Sol fica ali no meio e os planetas ficam girando em torno dele. Assim deveria ser a nossa vida, sabe? A presença de Deus no centro e as outras coisas girando em torno dela. Mas é tão difícil acreditar que dá para servir a Deus em primeiro lugar sem buscar todas essas coisas, sem resolver todos esses problemas que a gente tem, não é? Não tem como eu ficar orando enquanto tudo isso está acontecendo na minha vida. Não tem como Deus ser o primeiro lugar. Não tem como os planetas, sabe, as áreas da minha vida ficar girando em torno de Deus. Tem que ser mais prático, tem que ser mais real. Não é assim que às vezes a gente pensa? E a gente faz tudo ao contrário. A gente tenta buscar todas as outras coisas. E aí, se der tempo, se der certo, aí a gente busca um pouco da presença de Deus. O problema é que às vezes só dá tempo no domingo. Aí a gente fica correndo atrás, desesperado, cansado, ansioso, desesperado com tantas coisas na nossa vida, tentando resgatar um casamento, tentando resgatar um filho, tentando salvar um amigo, tentando um emprego, tentando ganhar mais dinheiro, tentando fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa. E a gente, na verdade, dá o foco, né, para esses planetas que deveriam só girar em torno da presença de Deus. Não sei se você já ouviu alguém falando assim, fulano é tão bonzinho, só falta Jesus. Não, fulano tem tudo, só falta Jesus na vida dele. Já ouviu? Mas a Bíblia fala lá em Colossenses 3 que Jesus, que Cristo é tudo, em todos. Então eu fico pensando, se alguém não tem Jesus, gente, essa pessoa não tem nada. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Então não existe isso, sabe? A presença de Deus que deveria ser a nossa maior prioridade, a nossa melhor coisa e a nossa única busca, amém? Então, queria começar te falando sobre a primeira. O primeiro ponto é a primeira. A primeira coisa que nós deveríamos, a nossa maior prioridade deveria ser a presença de Deus. Lá em Mateus 6, no versículo 33, vocês conhecem esse texto? E Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, gente, Jesus não é como a gente que, não, eu vou, aí chega lá, opa, não deu. Não, se está escrito algo, se saiu uma palavra da boca de Deus, é assim e vai ser assim para sempre, independente do que aconteça. Então, Jesus falou, se você me buscar em primeiro lugar, se o meu reino, se a minha presença for a sua prioridade, for o seu sol, que tudo gira em torno da minha presença, então as outras coisas que a gente fica tão desesperado buscando e correndo atrás, Ele vai nos dar. Amém? Então, para ilustrar isso para a gente, eu pensei em 2 reis que eles passaram por uma situação muito similar, mas eles tiveram uma atitude muito diferente. E isso causou para eles um resultado muito diferente. Então, o primeiro rei, ele foi o rei Saul. E essa história está contada lá em 1 Samuel 13. E está escrito que o rei Saul, o filho dele, sabe aqueles rolos assim? Isso que aconteceu. O filho dele foi lá, atacou um exército sem falar para ninguém, sem orar, sem fazer nada, e foi lá e matou o comandante do exército. Aí começou aquele clima, que aquela nação começou a atacar eles, começou a ameaçar eles, e sabe, a primeira atitude de Saul foi, convoca todo mundo, todos os soldados aqui agora, convocou todas as nações, vamos lutar. É assim que se resolve um problema, não é? Aí, quando todo mundo estava lá, ele pensou, tem que orar, né? Tem que cumprir aquele ritual religioso, não orei, esqueci. Aí fala que ele
Então, só que naquela época não era qualquer pessoa que podia sacrificar um animal, era só o sacerdote. Então ele esperou 7 dias. E no 7º dia, o sacerdote, o profeta Samuel, não tinha chegado. Então o que ele fez? Ele olhou para o lado, aí fala que a nação estava em um temor desesperado. Fala que todo mundo começou a se esconder nas cavernas. Aí fala que ele olhou para o lado e os soldados estavam se dispersando. Os soldados olharam para ele e falaram: Saul, meu filho, faz alguma coisa. Você não está vendo que o exército está vindo? Não é assim que resolve o problema. Não é ficar orando que resolve o seu problema. Faz alguma coisa. A gente vai embora. Você escolhe, ou você fica aí esperando esse seu Deus, ou você toma uma decisão prática e vamos atacar esse exército. Aí quando ele olha para frente, ele vê o exército inimigo se aproximando dele. Sabe o que Saul faz? Ele vai lá e fala: não, então tá bom. Eu preciso desse povo. Eu não posso decepcionar essa pessoa. Eles me ajudam, são meus soldados. Eles estiveram comigo em tantas guerras. Já não teve pessoas que te ajudaram tanto? E talvez você fale: não, mas eu não posso decepcionar essa pessoa, meu chefe. Como que eu vou dizer não para isso que ele está fazendo? Mas é contra um princípio da palavra de Deus. Gente, mas ele que me deu esse emprego, como que eu vou falar não? Não, mas como que eu vou falar não para esse namorado, para esse sei lá o quê? E aí ele falou: não, como que eu vou falar não para os soldados que estão comigo desde sempre? Aí ele vai lá: eu vou sacrificar, eu vou buscar Deus. Aí ele vai lá, sacrifica o animal, e no mesmo momento Samuel chega. E eu queria ler com você esse texto. Queria te mostrar a resposta de Deus para Saul. Samuel pergunta assim: o que você fez? Aí Saul responde: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido? Os filisteus já estavam se reunindo aqui perto. Aí eu pensei: os filisteus vão descer para cá, vão me atacar, e eu ainda nem tentei conseguir a ajuda de Deus. Então eu me senti obrigado a oferecer um sacrifício a Deus. Eu tive que fazer isso. Parece que Saul realmente não estava assim: eu quero tanto saber o que Deus tem para mim, eu quero tanto saber o que Deus quer que eu faça, e por isso eu quero buscar Deus, Ele é minha prioridade. Não, eu não me movo sem que Deus me fale algo, não. Ele tomou todas as decisões, e quando estava dando tudo errado, ele lembrou: ixi, nem orei, né? Ô Deus, abençoe isso aí, vamos. Só para agradar as outras pessoas. E Samuel respondeu para ele assim: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor, o nosso Deus. E se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe desse povo. Sabe, até hoje a gente fala assim, não é? Que a gente quer ter o coração de Davi, o coração adorador, porque ele era isso, porque ele era aquilo. Mas sabe, a Bíblia fala que era para ser Saul. Era para ser Saul o descendente, né? Jesus seria o descendente dele. Era para ser Saul o homem segundo o coração de Deus. Era para ser Saul o homem que a gente ia falar e, uau, eu quero ser igual Saul. Mas sabe, quando ele teve que tomar uma decisão, ele falou: não dá tempo de orar. Eu sou alguém muito atarefado, esse negócio de orar, de ficar buscando a Deus, não dá tempo para mim. E Deus falou: Saul, tudo bem, mas desde agora você não é mais rei. Eu vou achar alguém que tem o meu coração, então. Alguém que se importa com o meu coração, então. Agora, tem um outro rei, o rei Josafá. O rei Josafá passou o mesmo problema. Um dia, eles estavam lá tranquilos, lá na cidade deles e tudo, e de repente, gente, um exército está do outro lado do mar, meu Deus, e tal. Um ataque surpresa, de repente. Meu Deus, o que a gente faz e tal? O que Saul fez, vocês lembram? Todo mundo, soldado, pronto para a guerra agora. Todo mundo, arma acampamento e tal. Sabe o que Josafá fez? Ele falou assim: todo mundo, jejum nacional, está decretado. Todo mundo orar e buscar a presença de Deus. Todo mundo foi jejuar.
Não, Josafá, você não está entendendo, meu filho, que do outro lado tem um exército e você corre um risco de vida, você pode morrer e prejudicar a nação inteira se você ficar nessa coisa religiosa, alienada, de tentar buscando a Deus, enquanto tem um exército bem do outro lado. Ele olhou e falou assim: a ordem é o decreto nacional. E todo mundo se reuniu no templo e começaram a orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Mas eu queria te mostrar a resposta de Deus para Josafá, que está lá em 2 Crônicas 20. Está escrito assim: vocês não precisarão lutar. Essa é a resposta de Deus para Josafá. Lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Sabe, Deus falou para eles: pode ir, fica parado lá. Sabe, quando a gente busca Deus primeiro, Ele vai lutar as nossas guerras, as nossas batalhas. E depois de todas essas decisões estranhas que Josafá tomou, ele tomou ainda uma outra decisão. Olha que decisão brilhante. No meio de uma guerra, eles poderiam morrer, mas Josafá teve uma ideia. Lá no versículo 21 fala assim, que ele consultou o povo e escolheu alguns cantores, vestiu eles com roupas sagradas e colocaram eles para marchar na frente do exército. Não, Josafá, você está indo para uma guerra, você não está indo louvar o Senhor. Quem vai na frente são os melhores, quem vai na frente é a espada, quem vai na frente não é uma música, quem vai na frente não é adoração ao Senhor. Mas ele falou, essa é a minha prioridade, é assim que eu vou fazer. E olha que Deus continua respondendo para ele. Aí depois eles vão e tal, quando eles chegam lá, olha o que acontece. Quando eles começaram a cantar, o Senhor causou grande confusão. E todo o exército inimigo foi derrotado. Do outro lado tinham 3 nações. De repente, quando eles começaram a cantar, a louvar a Deus, sabe o que aconteceu? O exército, uma nação começou a guerrar contra a outra e começaram a se matar sozinhos, virou uma confusão, sabe? Nunca ouvi isso antes na história. Eles estavam de um lado cantando, que a Deus seja a glória, e do outro lado eles estavam se matando sozinhos. A Ele a glória. Aí do outro lado, todo mundo morrendo, todo mundo se matando, e eles não fizeram nada. Sabe por quê? Porque eles fizeram um trabalho infinitamente maior do que lutar. Sabe qual foi o trabalho deles? Conseguir colocar toda a confiança deles em Deus e deixar Deus agir. Quando nosso versículo desse tema é que se o reino de Deus for o primeiro, Ele nos dá as demais coisas. E eu queria te mostrar as demais coisas que Deus deu para Josafá. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Mas não teve guerra. Deus lutou por eles. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. E no 4º dia, todos se reuniram de novo e louvaram a Deus. Sabe, me diz, a única coisa que Josafá pediu para Deus: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Lá está escrito assim, Josafá ora assim para Deus: nós não sabemos o que nós vamos fazer, então olhamos para o Senhor. Nós olhamos para o Senhor. E quando eles olharam para o Senhor, eles só pediram: Senhor, nos livra. Pelo amor de Deus, nos dá a vitória. A única coisa que eu peço, não deixa a nossa nação ser destruída. É o meu único pedido. Ele buscou a Deus primeiro. Mas quando ele buscou a Deus primeiro, Deus deu as demais coisas. Ele não tinha pedido as roupas, os animais, as armas, os tesouros que eles acharam, mas Deus deu. Porque Deus ama dar muito mais quando a gente confia nele. Porque é assim que funciona. É assim que as coisas ficam em órbita. É quando o sol da justiça está no centro da nossa vida e todo o resto está trabalhando para servi-lo acima de todas as coisas. É quando todas as áreas da nossa vida servem
para colocar Deus em prioridade. Aí, sabe, eles estavam lá colhendo os despojos, mais despojos. Imagina, 3 dias colhendo tesouro. Ele não pediu isso, mas Deus quer nos dar. A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém que realmente confie nele, para que ele possa fortalecer. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você hoje. Que Deus olhe para você e ache um coração que confia de verdade nele. Amém? Depois de 3 dias catando despojos de guerra, imagina. Ei, achei mais ouro aqui. Não, meu irmão, deixa esse ouro aí que não dá mais para levar, não. Não aguento mais ouro lá em casa, não. Não tem outra coisa melhor? Não, achei aquela roupa lá. Não, leva, eu só tenho 10 dessas. Sabe, eles cataram tanta coisa de graça, porque Deus deu para eles. Deus tinha algo tão melhor para eles. E com essas 2 histórias, eu queria te falar que a presença de Deus ser a nossa prioridade, ser a prioridade nas nossas vidas, não é uma coisa que acontece, sabe? Ah, na minha vida é a prioridade. Ah, mas na minha eu não sinto, eu não sei o que acontece. Não é. Não é assim, gente. É uma coisa que acontece. A presença de Deus ser a nossa prioridade é uma decisão nossa, que a gente tem que tomar todo dia. Porque a gente sabe que se não tiver um tempo para a presença de Deus na nossa agenda, não é? Nunca vai dar tempo. A gente nunca vai ter um tempo sobrando. Às vezes a gente fala, não, vou buscar, e você vai, trabalha o dia todo, estuda o dia todo, faz o dia todo, ainda dá tempo para sair com um amigo, fazer alguma coisa e chega em casa, ai, tô tão cansado, mas amém, Deus, abençoa o dia de amanhã, e você já dorme. E aí ele já deixou de ser a nossa prioridade mais uma vez, porque a presença de Deus, ela deve ser uma decisão nossa, um compromisso nosso de encontrar Deus todos os dias. Amém? Esses dias alguém estava corrido e falou, era no horário que ela tinha estipulado para encontrar Deus naquele dia. Aí ela falou, não, mas tem um compromisso com fulano. Não, mas é nosso horário de encontrar Deus. Não, mas você sabe o que fulano já fez por nós, não sabe? Como que a gente diz não para ele? Aí eu fiquei pensando, sabe, que às vezes a gente não consegue dizer não para as pessoas porque, nossa, é o fulano. Mas com isso a gente está dizendo não para Deus. Será que Deus não é mais importante do que o fulano? Será que Deus não é mais importante? Será que não foi Ele que realmente te deu esse emprego, que realmente te deu essa família? Será que não deveria ser Ele o maior honrado nas nossas decisões? Não é verdade? Então, a primeira coisa que eu queria te falar hoje é que a presença de Deus, ela é a nossa prioridade, acima de todas as coisas. Sabe, não estou falando contra nada disso, mas, sabe, a gente poderia analisar a nossa vida e ver que às vezes a gente fala, mas não tem tempo, está muito corrido e tudo. E eu acredito, porque eu sei que está mesmo. Mas se a gente analisar, não deu tempo para ler a Bíblia, não deu tempo para buscar a Deus, não deu tempo para orar, poxa. Mas deu tempo para assistir aquela série inteirinha. Deu tempo para acompanhar todas as novidades do Instagram. Dá tempo, sabe? Não é que a gente não tem tempo. É que a gente tem tempo porque é a nossa prioridade. E às vezes a gente esquece de quem Deus é na nossa vida. Às vezes a gente esquece que é tudo sobre Ele. Não foi por isso que a gente disse sim para Ele. Não foi só para vir na igreja, só para vir cantar aquela música que a gente aprendeu. Não, foi para encontrá-lo intimamente. Foi para ser amigo dEle, foi para conhecer o coração dEle de verdade. É por isso que a gente está aqui. Não é uma religião, não é um ritual. É porque é a presença dEle, é a pessoa dEle. E aí se a gente deixa Jesus, o que a gente fica? Com nada. Correndo atrás do vento, não é? Então, a segunda coisa que eu queria te falar hoje é sobre a melhor. É que a presença de Deus, ela é a nossa melhor parte. E eu queria ler com você em Lucas 10. Lucas 10, 38, está escrito outra história. E ela diz assim, que um dia Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. E ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Manda que ela venha aqui me ajudar.
Aí o Senhor respondeu: Marta, você está tão agitada, tão preocupada com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas. E essa ninguém vai tirar dela. E sabe, eu queria te falar porque não é só a Marta que estava tão ocupada. Eu acho que todos nós estamos muito ocupados, não é verdade? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer e nunca resta tempo para Deus. Talvez você veio só para ouvir Deus te chamando, sabe, falando igual ele falou para Marta. Ele não falou que a Marta era uma pecadora porque ela trabalhava. Não estou falando sobre isso, sobre a gente ser, sabe, alienadão e largar tudo e só ficar vindo na igreja, não é isso. Deus não falou que ela era pecadora porque ela estudava, porque ela trabalhava, porque ela fazia as coisas. Mas Deus falou: Marta, será que precisa mesmo essa sociedade todinha? Marta, será que precisa trabalhar tanto assim? Eu estou na sua casa, por que você não aproveita para ficar comigo? Amanhã eu vou embora, amanhã você limpa a casa. Marta, curte a minha presença, ela é a melhor parte de todas. Mas ela estava tão ocupada querendo fazer algo para Jesus, tão ocupada querendo limpar aquela casa, tão ocupada querendo suprir financeiramente aquela casa, tão ocupada. Reconhece alguma semelhança? Que não deu tempo para ouvir de Deus, que não deu tempo para curtir a Deus. E sabe, eu tenho visto que é desse jeito, que quando a gente está tão ansioso, tão desesperado, correndo atrás das outras coisas, tentando fazer com que ganhar essas coisas, aí a gente perde a melhor parte de todas. A melhor parte de todas. A gente perde o melhor prazer de todos, que é a presença de Deus. E não é por isso que eu e você dissemos sim para Deus, para curtir a melhor parte de todas, porque a presença de Deus, ela não deveria ser só uma prioridade, uma obrigação, eu tenho que encontrar Deus, não. A presença de Deus, ela deveria ser aquilo que nos dá o maior prazer. Deus fez a presença dele para nos dar prazer, e ele é o próprio Deus, mas estar com ele é prazeroso. Amém? E também, às vezes, não só ocupados com tanto trabalho, com tanto estudo, com tanta coisa, mas às vezes a nossa mente está tão ocupada, né? Às vezes é tão difícil parar a nossa mente que ela fica trabalhando. A gente quer dormir e ela não para de pensar. E eu acho que você já ouviu essa frase, mas alguns autores estão falando algo parecido com isso, que a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Então, às vezes, é a nossa mente, sabe, que está tão preocupada lá no passado com aquilo que nos aconteceu, com aquilo que não aconteceu, e fica repetindo aquela cena na nossa cabeça, e a gente deixa também de curtir o agora, de curtir a presença de Deus. Ou talvez você está tão ocupado, tão preocupado com o amanhã, com aquele problema, com aquilo que precisa resolver, que também não dá para curtir o hoje, que também não dá para curtir a melhor parte, que é a presença de Deus. E eu queria te mostrar uma foto. Queria te mostrar uma foto que foi uma experiência muito especial para mim essa semana. Que eu estava tão ocupada, tão desesperada com tanta coisa que estava acontecendo, sabe? Sabe, igual o Josafá falou? Deus, olha esse exército, eu nem sei o que fazer, mas eu coloco os meus olhos em Ti. Tão desesperada. Aí eu fui orar e aí eu vi essa foto. Eu tenho foto da pastora em casa, gente, sabia? Coisa estranha, né? Mas ela tem essa foto lá e com a netinha dela. E sabe o que eu achei legal? Porque eu não sou mãe, mas você já teve aquele sentimento de um bebezinho dormir no seu colo? Você que é pai, então, eu acho que deve ser uma coisa inexplicável, né? Mas o seu filho ou de um bebezinho dormir no seu colo, depois de ele ter chorado tanto, esperneado tanto, você, meu Deus, eu já fiz tudo, ele não para de chorar, ele não para de correr para um lado para o outro, eu nem consigo curtir o meu filho desse jeito. Aí, de repente, ele descansa no seu colo. Aí eu senti Deus falando assim para mim, que eu não agrado ele correndo de um lado para o outro, desesperada de um lado para o outro, tentando fazer tudo de um lado para o outro, porque aconteceu tanta coisa na semana que eu pensei, nossa, eu acho que nem agradei a Deus, eu acho que eu nem consegui fazer tanta coisa para Deus. Sabe o que Deus me falou? Ele falou, filha, eu sinto um prazer e um deleite assim
inexplicável quando você consegue assim, deitar no meu colo e descansar e me deixar agir. Talvez a gente está querendo agradar a Deus. Talvez a gente está querendo agradar a Deus fazendo tanta coisa, querendo ser tão perfeito para Ele. Aí você nunca consegue entregar algo perfeito para Deus e se sente mais frustrado, porque você errou de novo. Ai, meu Deus! Mas Ele não está querendo um filho que fica correndo desesperado de um lado para o outro. Não é desesperador? Os pais, o menino não fica sentado, gente. O que Deus quer é que a gente consiga aquietar a nossa mente, aquietar a nossa alma e falar: Deus, olha esse exército, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço com esse problema. Eu não sei como eu resolvo esse meu problema financeiro, no casamento, eu não sei o que eu faço. Mas eu olho para o Senhor. E aí a gente consegue descansar no Senhor e deixar Ele agir. Amém? E eu queria ler... Ai, gente, que coisa difícil. Queria ler um salmo para você de alguém que era apaixonado pela melhor parte. Que ele podia perder tudo, mas ele não perdia a presença de Deus. E lá em Salmos 23 está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu procuro estar na Tua presença, e todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Eu quero ver-te no templo, eu quero ver como és poderoso, como és glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida. Sabe, se ele juntasse os prazeres todos deles, as riquezas todas dele, toda a vida, o prazer de ter um filho, o prazer de ter um emprego, um prazer de qualquer coisa, todo tipo de prazer, todo o dinheiro que a gente tem na nossa vida, ele fala: se eu juntasse toda a minha vida, o teu amor e a tua presença são muito melhores. Porque ela é a minha melhor parte. E por isso eu te louvarei. E enquanto eu viver, eu falarei da sua bondade, levantarei as mãos a ti em oração. As suas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. E por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Isso era uma pessoa normal, era um humano igual a gente, mas às vezes quando eu deito na cama eu não consigo parar de pensar nos problemas. Mas quando a gente consegue desfrutar da melhor parte, quando a gente é capaz de silenciar a nossa mente para desfrutar da presença de Deus, quando a gente deita, a gente consegue não só ficar desesperado com toda coisa que tem que fazer e não conseguir dormir de novo direito, e amanhã já acordar mais cansado e dormir mais tarde, acordar mais cedo, entra nesse desespero todo. A gente consegue, quando a gente confia em Deus, a gente consegue deitar tranquilo e ainda falar: Deus, até quando eu deito eu fico pensando no Senhor, porque o Senhor é a minha melhor parte. O Senhor é o prazer que eu fico pensando: quando será que eu vou encontrar de novo com meu Deus? Quando será que eu vou sentir de novo meu Deus? É assim, é para essa vida que nós somos chamados para viver. É para viver na presença de Deus. Não é para viver em outro lugar. É para essa vida que nós somos chamados. Obrigada, Ju. E quando estou deitado, eu lembro de ti e penso em ti a noite toda. Porque sempre tem me ajudado, e na sombra das suas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego em ti. É para isso que a gente nasceu. É para que a presença de Deus fosse melhor do que a própria vida. Amém? A Bíblia também fala que quando a gente se deleita no Senhor, ou seja, quando a gente acha esse prazer verdadeiro na presença de Deus, Ele acrescenta para nós as demais coisas novamente. E eu queria te falar, porque às vezes a gente até estava lendo um livro da Joyce Meyer, que ela estava falando assim, que às vezes a gente busca Deus tão longe, não é? Não sei vocês, mas eu fiz muito isso, assim, e não tem nada de errado. Mas às vezes eu estava tão desesperada para encontrar Deus em algum lugar. Aí, em vez de eu orar, em vez de eu,
parar um pouco. Calma, eu tenho um tempo aqui, vou parar um pouquinho, vou ouvir a Deus. Aí, o que eu fazia? Não, tenho que ir para uma conferência lá em São Paulo, lá em Japão, lá em sei lá o quê. Poxa, eu paguei tão caro para encontrar a presença de Deus, ela estava no meu quarto, podia ter economizado. Mas o que eu estou te falando é que às vezes a gente esquece que Deus não está lá do outro lado do mundo. Né? A Joyce Meyer fala assim, que Deus está a um palmo da gente. Ele está no nosso coração, sabe? Mas eu pensei que às vezes é mais fácil para a gente pagar uma passagem cara, que não tem tantos assim, esforços, né, digamos assim, do que a gente concentrar e tirar um tempo mesmo com Deus, né? E acalmar a nossa mente. Às vezes é mais fácil pagar caro do que conseguir só silenciar e se acalmar. Tem um versículo que fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso, sabe? A gente tem tanta coisa e eu não estou te falando, deixa as outras coisas e fica vivendo para Jesus, porque não é isso. Eu estou te falando, faça as outras coisas, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que Ele está trabalhando, que Ele vai fazer as outras coisas. Se Ele quer Deus que criou a nossa vida e falou, ei, eu sou a prioridade, você acha que Ele não programou o tempo? Você acha que Ele não pensou que ia dar tempo de você buscar a Deus e cuidar das outras coisas também? Ele pensou, dá tempo. Então, eu queria, ir para o nosso último ponto, né? Então, o nosso primeiro ponto é como a presença de Deus, ela é a nossa prioridade absoluta, acima de todas as coisas, né? Se possível, a gente podia chegar hoje em casa, estabelecer na nossa agenda aquele tempo com Deus, que qualquer pessoa que ligar, ou qualquer coisa que acontecer, me perdoe, mas essa é a minha prioridade. O segundo ponto é como ela é a melhor parte. E muitas vezes a gente acha que tem que cuidar das outras coisas, porque Deus deve que não está cuidando muito bem, né? Para a gente agir e tentar cuidar. E aí não resta tempo para Deus de novo. O nosso terceiro ponto é a única. É como a presença de Deus deveria ser a nossa única busca. Como assim, Ana? Tem outras coisas para fazer na vida. Calma. Lá em Salmos 27, no versículo 4, está escrito assim. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar e habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nesse último ponto, eu queria te falar de mais 2 reis. E esse rei que falou isso foi o rei Davi. Foi o rei que ele sabia ser um guerreiro. Ele sabia que tinha hora que tinha que levantar os soldados e falar, ei, a estratégia é essa. Mas ele sabia que tinha momentos que ele tinha que buscar a presença de Deus. Ele sabia que tinha momentos que a resposta era em jejum e oração, né? E esse rei, ele falou assim, eu quero uma coisa. E eu fiz questão de escolher um rei, sabe? Porque o rei, ele é aquilo que a gente quer ser, não é? O rei, ele está no lugar onde a gente busca tanto, desesperadamente, com as nossas 25 horas de trabalho por dia, ele tem o que a gente quer ter. Ele tem a casa dos sonhos. Ele tem as roupas, ele tem o dinheiro, ele tem o reconhecimento, o sucesso, a fama, o aplauso. Uau, você é demais. Ele tem tudo que a gente busca. Só que esse rei, quando ele chegou lá em cima, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro assim, oh, meu filho, pega aqui 1 tonelada, faça as compras. Quando ele tinha tudo, ele olhou para aquilo, sabe? Ele olhou para o dinheiro dele, não é isso. Ele olhou para a casa dele, não é isso. Ele olhou, sabe? Ele falou, não, a única coisa que eu quero, que eu busco, que eu procuro, que eu anseio, é a presença de Deus. E a gente está aqui, nem é rei, não tem nem a metade do que ele tem. Não, mas não vai dar tempo da presença de Deus, eu preciso do dinheiro. Eu preciso das outras coisas. Mas eu só queria te mostrar que alguém alcançou tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, que a gente pensa que precisa. E quando ele chegou lá, ele falou, eu descobri que não era isso. Eu descobri que isso não era tudo. Quando eu cheguei no topo do meu sucesso e olhei para todo ele, eu descobri que a única coisa que eu quero é a presença de Deus.
E ele falou, eu quero habitar na sua presença, sabe? Ele não falou, Deus, eu queria tanto sentir, eu queria tanto chorar uma vez hoje, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto ter uma experiência assim de um dia, de um sonho, uma visão, uma coisa. Ele falou, Deus, eu não quero só uma experiência de um dia com o Senhor, não, eu quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida, eu quero te sentir todos os dias da minha vida, habitar, sabe, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, mas a gente ainda está junto e eu vou continuar te buscando, quando a gente vai passando por momentos bons, a gente ainda vai estar junto e eu vou estar te buscando, quando tiver tudo caindo aos pedaços e eu achar que não tem mais esperança, o Senhor ainda vai ser a minha única busca, porque eu preciso do Senhor mais do que todas essas coisas. E ele buscava a presença de Deus em primeiro lugar, em único lugar, era o que ele buscava. Sabe, tem uma outra rainha, que é a rainha Esté, e a outra rainha que tinha tudo, que tinha as roupas que a gente quer, que tinha... Ela casou com o rei, pensa só, deu certo, não deu? Ela tinha tudo, dinheiro, a casa. Aí um dia... Vocês sabem essa história, né? Que o povo dela foi ameaçado de morte, tinha uma data para ser condenada e tal. E ela falou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar esse meu povo. Sabe o que ela fez? Ela orou e jejuou 3 dias. 3 dias que ela tirou a roupa majestosa dela. 3 dias que ela não comeu do banquete dela. 3 dias que ela só orava. E sabe para que ela orava? Para entrar na presença do rei. E eu fiquei pensando, sabe, a última vez que eu jejuei, que eu orei, que eu coloquei todo o meu ser, tudo que eu sou, só para entrar na presença do rei, só para ter mais de Deus. A gente ora e jejua por muitas coisas, não é? E isso é muito bom, pela cura de alguém, por um novo emprego, por uma porta aberta, por algo assim. Isso é muito bom. Mas, sabe, você lembra a última vez que você só buscou a Deus porque você queria ver Ele? Que você queria mais dEle? Deus, eu faço um jejum, eu não quero nem comer essa picanha aqui. Só porque eu quero mais do Senhor. Eu quero o Senhor mais do que todas as coisas. Aí, depois de 3 dias que ela estava jejuando e buscando e tal, ela entra na presença do rei. Né? E eu sei que vocês sabem, mas talvez alguém não saiba, mas ninguém podia simplesmente entrar na presença do rei, né? Abrir a porta, ô rei, tudo bom? Não, tinha que ser convidado. Se entrasse de qualquer jeito, aquela pessoa poderia morrer, né? Então, por isso ela estava jejuando. E quando ela entrou na presença do rei, o rei, Estézinha, minha filha, entra aqui. Ela não morreu, ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu Deus, ela conseguiu a atenção de Deus. Se você tivesse a atenção de Deus hoje, e ele falasse, peça, eu te respondo agora. Não tem nada de errado pedir outras coisas. Mas quando a Esté recebeu esse convite, o rei falou para ela, eu te dou a metade do meu reino, Esté, pede. Ela falou, não, rei, hoje eu queria a sua presença mesmo. O senhor pode jantar comigo amanhã? Não, Esté, você não está entendendo. Você pagou um preço grande demais para pedir uma presença. Você tem que pedir pelo menos uma bênção para compensar. Falou, rei, eu preciso te ver essa noite. E ela encontrou o rei. Aí no outro dia o rei falou, Esté, pelo amor de Deus, não tem nada que você quer, não tem nenhuma bênção que você precisa, não tem nenhuma ajuda que você precisa. Tem uma coisa que eu preciso. Eu preciso da sua presença. Você pode me encontrar amanhã de novo? E aí a gente sabe, né, que no terceiro encontro, então, ela lança o convite, fala, meu povo, está acontecendo isso e tal. Mas, sabe, eu queria te mostrar isso na vida desses reis que tinham tudo, mas eles queriam mais a presença de Deus. Não é para isso que a gente disse sim? Para ser íntimo de Deus e não para ser um religioso que nem sabe o que está fazendo. Não, é para a gente ser íntimo de Deus, para a gente conhecer o coração de Deus. Saul não fez questão de conhecer o coração de Deus. Deus falou, tudo bem, eu vou achar alguém que tem o meu coração. Eu vou achar alguém que se importa com o meu coração. Sabe, tem algo tão maior. Nós nascemos para algo tão maior, por toda a eternidade, tem algo tão maior. E eu queria te contar a última história. Essa história está em Mateus 26. Mateus 26 está escrito assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso.
Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício. O versículo 13 está escrito assim: mas eu afirmo para vocês, né? Quando o pessoal falou que desperdício, não sei o que, Jesus defendeu a mulher e falou assim: mas eu afirmo a vocês que isso é verdade, que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que essa mulher fez e será lembrado, e ela será lembrada. E a gente está aqui mais uma vez falando dessa mulher. Sabe, eu queria te falar que eu não lembro na Bíblia de Deus, sabe, ter perpetuado aquele ato da cura de alguém, daquela bênção extraordinária, ou daquele homem que era eloquente, e ele fala: olha, esse homem fala tão bem que onde o evangelho for pregado, eu quero que ele seja lembrado. Não tem. Mas de uma mulher que a gente nem sabe o que ela era, nem sabe se ela era perfeitona, se ela era crentona, mas de uma mulher que foi lá e deu o melhor que ela tinha para Deus, Deus falou: onde o evangelho for pregado no mundo e para sempre, eu quero que lembrem dessa mulher. Eu acho que Jesus amou o que aquela mulher fez. Eu acho que é isso que Jesus quer da gente hoje. Eu acho que é isso, sabe? Que a gente deu o nosso melhor para Ele, a nossa vida para Ele, derramado aos pés dEle. Mas sabe, eu sei que você sabe também que os nossos amigos e as pessoas vão falar assim: que desperdício. Uma menina bonita dessa, gastando a vida dela para Jesus, podia estar fazendo uma coisa melhor, né? Podia ser menos assim, mente fechada. Que desperdício. Que desperdício gastar 1 hora do seu dia para orar. Que desperdício gastar meia hora do seu dia para ler a Bíblia. Que desperdício. As pessoas não falam isso para a gente? Meu Deus, que loucura. Que desperdício. Essa é a visão do mundo, mas a visão daquele que vai te julgar é: fica calmo, porque onde o evangelho for pregado, vai ser lembrado do que você fez, porque o que eu mais quero não são as suas obras. As nossas obras não fazem nada, elas nem nos salvam, elas nem nos deixam numa posição melhor diante de Deus, mas o nosso amor é isso que Jesus quer. E essa noite eu só queria, lembrar cada um de nós do que a gente disse sim, de que a gente disse sim para Deus, que é mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer amigo, do que qualquer favor que já prestaram para Deus. Quero te lembrar e me lembrar que Ele é a nossa prioridade, acima de todas as outras, inegociável, mas às vezes a gente negocia a presença de Deus e não negocia todo o resto. A gente é pontual em todos os lugares, mas com Deus não. A gente nem tem um tempo mesmo de buscar a presença de Deus. Como assim? Ele deveria ser o nosso principal, o nosso primeiro, nossa prioridade. Queria te lembrar do porquê a gente disse sim, que foi para curtir a melhor parte, foi para curtir a presença de Deus. Não foi para ficar correndo de um lado para o outro desesperado. Foi para descansar no colo dele. Queria te lembrar do porquê a gente disse sim. E a gente disse sim porque Ele é a nossa única busca, acima de todos, acima de tudo, amém? Eu queria te convidar para ficar de pé.